Boa noite. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês e vamos tratar de um tema muito lindo, muito interessante. Vamos conversar sobre as avós. E aí, vamos receber a... Cadê você, Doris? Olá! Olá, boa Como está noite. você? Prazer enorme estar aqui, Pois é, tão bom a gente se encontrar, né? não é? Para falar de um tema tão legal como esse. Isso. Boa noite, Doris. Boa noite, meus Terezinha, amigos. boa noite a todos, vovôs, vovós, futuros, como eu que espero ser. Estou aqui arrumando, viu, gente? Em cima dos travesseiros, você nem acredita. Os três cachorros aqui, viu? Então, se vocês virem um Ah, barulho especial, mas isso aí você já está treinando. é, quando Eu eu estou começo a treinando, gravar, eles já ficam quietos, então já é alguma coisa, né? com certeza. Pois é. É uma alegria, né, a gente falar desse tema, né? Esse tema que, na minha opinião, é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu adoro ser avó. E eu estou nessa migração, saí de Naizinha para vovó Naná. E E como hoje é? todo o meu trabalho está em cima dessa avosidade. Pois é, aí a gente vê nesse momento, a gente acabou de passar pelo dia dos avós, né? Do avô e da vovó, e a gente vê em meio à pandemia, mais do que nunca, a importância desse aconchego que significa um avô, uma avó. E você, Naizinha, fez uma pesquisa fantástica essa semana, ouvindo Ah, menina, crianças. mas foi lindo. Quando eu resolvi falar de avosidade, né, como diz Eliana, ou como diz Elizabeth Junqueira, eu pensei muito, o que que eu vou falar, né? A gente pode teorizar sobre o tema, mas aí eu achei melhor ouvir as crianças. E eu tenho uma frequência de crianças, numa média de 16 crianças a 20 por semana conversam comigo no Zap, por causa das histórias. Por E causa nós do somos podcast íntimos, de vovó Naná, né? Dessa por historinha. causa do podcast. Eles se sentem E super nós somos íntimos. íntimos. Isso. Eles conversam comigo sobre tudo. Então eu resolvi perguntar para eles: avós, para vocês, quem são? Se preparem para as respostas, viu? A primeira que eu recebi foi a seguinte: são anjos de cabelinhos brancos. São os amigos velhinhos, mas são alegres e espertos. Vovó é uma mãe gordinha, de colo gordinho, que brinca e conta história. São pacientes. Às vezes ficam nervosos, mas não gritam muito. São pessoas mais velhas que os pais da gente, mas gostam muito da gente e sabem cuidar. Me disse isso que me emocionou. Os meus viraram estrelas, mas eu gosto deles mesmo assim. Uma menininha diz: fazem doce, bolos, tem dinheiro para comprar merenda. É muito bom essa também. Um maiorzinho, que é mais ilustre, tem uma cultura mais ilustre, disse para mim assim: são muito amigos nossos, os avós. Eles nos amparam, nos defendem, eles são os nossos antepassados vivos. Olha que coisa importante, minha gente. Antepassados vivos. Esse foi o que eu achei mais bonito. Olha só, meu iPhone Impressionante, né? tá
Tá dando tilt aqui, eu vou botar na bateria, tá? Segura aí, vai lá. Pois não. São muito amigos nossos, né? Eles nos amparam e nos defendem. Eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre isso. Eles são os meus antepassados vivos. São muito fofos, sabem de tudo, porque já viveram muito e são velhos. E aí, eu queria começar a refletir com vocês sobre os sentimentos que essas falas trouxeram. Para mim, em primeiro lugar, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi o sentimento de ternura, né? Que as crianças sentem pelos avós. São anjinhos de cabelos brancos, são amigos velhinhos, mas são espertos. São pessoas mais velhas que sabem de tudo, são os antepassados vivos, são fofos e são pacientes. Aí eu percebi um sentimento de alegria, um pensamento de acolhimento, um pensamento de amorosidade, de presença, de amizade, de sabedoria e de muita fofura. Eu percebi também o seguinte, que quando eles falam dos avós, eles falam de uma forma bem descontraída, bem próximo dos avós. Mesmo aquele que disse os meus viraram estrela, mas eu gosto deles mesmo assim. Esse, eu fiz questão de conversar com ele. E disse, como é que você se relaciona com seus avós? Aí ele me disse, eu olho o retrato deles, eu olho sempre a foto deles, e lá de onde eles estão, lá no céu, eu sei que eles me veem. E aí eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa. Deixa eu adicionar aqui, Doris. Que coisa maravilhosa. Viu, Doris? Eu estava aqui dizendo, falando do resto da conversa com cada um deles. E que eu fiquei muito impressionada com esse que me disse que os avós viraram estrelas. E aí eu perguntei, sim, mas você, como é que você faz? Você diz que gosta muito deles. Aí eu converso com o retrato deles. Eles estão dentro do meu coração. E sei que de onde eles estão me vendo. Quer dizer, é um amor que fica. Diga. Eu não estou lhe escutando. Bote o fone, não é melhor de fone? Eu acho que fica melhor de fone. Acho que deve ser o meu microfone aqui. Ah, diga, agora eu ouvi. Qual a sua idade? Esses aqui foram de 5, eu tive os 2 de 5 até 10 anos. Esse que falou que os avós são os antepassados vivos, esse tem 10 anos, já vai fazer 11. Já lê, já tem mais cultura, né? Já percebe mais as coisas, você já pode conversar com ele outros assuntos. Mas a grande maioria ficou entre 7 e 8 anos. E eles tiveram, outra coisa que eu observei, é que eles respeitam muito a sabedoria dos avós. É uma coisa assim até, né? Porque a gente fala tanto que as novas gerações não respeitam os mais velhos, a sabedoria, coisa e tal. E a gente vê as crianças tendo isso. Seria uma retomada de alguma coisa, Nairzinha? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos vivendo, apesar de tudo que nós estamos vivendo, eu acho que nós estamos mais próximos. As famílias ficaram muito presas. Embora os avós ficassem um pouco isolados, né, por causa de serem população de risco, as famílias encontraram uma maneira de se relacionar com os avós. Com a vacinação, isso melhorou, né? Aí a vacinação, né, vacinou primeiro os avós. Quando os avós se vacinaram, os netos começaram a se aproximar mais. Depois tem uma ferramenta muito importante, que é essa que nós estamos usando hoje aqui, né?
nós não podemos negar que estamos ligados, que estamos interligados por essa ferramenta que, se a gente souber usar, é importantíssima para a humanidade. E o que eu senti, assim como as aulas foram online, essa relação de avós e netos também ficou muito online. Tanto que, por sua causa, né, por seu incentivo, eu comecei a contar história online. E hoje nós estamos com esse podcast por 52 semanas, um ano, contando história. E não parou. Assim, é incrível como que a gente pensava que mas as crianças de hoje em dia não vão gostar de ouvir historinhas, não sei o quê. Será que vão gostar? E aí entrou a tecnologia, que também as pessoas ficam falando, a tecnologia afasta as pessoas, a tecnologia faz mal, a tecnologia faz mal. Eu trabalhei muitos anos em televisão, e as pessoas demonizavam televisão sempre muito. Eu dizia assim, gente, é como você usa. Inclusive, você pode desligar e não usar. Então, tecnologia é a forma como você usa. E nós estamos usando aqui agora de um jeito muito bom. O podcast da Vovó Naná uniu a Vovó Naná com uma... Gente, vocês não têm ideia da legião de fãs maravilhosos que Laizinha tem. É uma quantidade maravilhosa. Eu costumo dizer o seguinte, não se apaixonem por mim, não, porque não vale a pena. Se apaixonem pelo que eu faço, que isso aí vale a pena. Observe, nosso podcast está em 21 países. Nós agora, há uma semana, entramos no mundo português, através da rádio, né? Da nova rádio portuguesa. E as crianças, é engano. 98 países em português. Tem Bangladesh, Sri Lanka, Cazaquistão, e todos. Eu recebo uma média de uns 40, até mais, zaps de brasileiros que moram fora do Brasil, que estão aproveitando o podcast, estão aproveitando as mídias sociais para inserir seus filhos nos conhecimentos do Brasil. Isso é muito importante. Muito importante. Quando a gente começou a contar história, surgiu toda aquela coisa de dizer, porque não estamos conseguindo, será que as crianças vão se interessar? E aí eu tinha uma preocupação, respeito e admiro todo tipo de contação de história, mas estava com uma preocupação que era a seguinte: as crianças estão muito presas a uma história muito cheia de imagens. E a oralidade educou a humanidade. Foi pela oralidade que os valores, que os conhecimentos, que as crenças foram passadas. Então, eu resolvi contar essas histórias. Você foi responsável por isso, você me incentivou a contar histórias sem imagem, né? Eu não pensava que fosse acontecer isso. E aí, o que aconteceu? Estourou. E eu recebi um retorno do meu neto. Deus foi tão bom comigo, foi meu neto que me deu esse retorno, de 5 anos. Me disse, vovó, eu gosto muito de ouvir suas histórias. Por que, Joaquim? Você gosta de ouvir ou de ver, ler? Ele, não, vovó, eu gosto de ouvir. Por que você gosta de ouvir? Porque faz uma máquina de ideias dentro da minha cabeça. E aí eu estou vendo aqui quanta. Vocês já imaginaram esse papel? Passar a ética, falar de valores, passar utopia, gente, sonho, não é? Fantasia. O mundo está muito duro, está tudo muito difícil de digerir e nós não podemos negar às crianças o direito à fantasia. As crianças precisam sonhar e a gente também, porque não foram as crianças que mudaram. Nós é que mudamos, né? E deixamos de viajar nas asas das borboletas, né?
deixamos de inventar histórias e contextos para a gente mesmo ser feliz. Então, quando eu falo de vó, que eu vejo que os meninos dizem isso assim, são muito amigos nossos. Eles nos amparam e nos defendem. E nesse momento, eu acho que a maior amparo e a maior defesa que o avô pode fazer é de criar um mundo menos cruel, proteger as crianças dessa crueldade que nós estamos vivendo. Só cruel, o mundo tem muitas coisas lindas e maravilhosas para serem vividas. Pois é. E mais a gente, às vezes, é pegado por essa coisa dessa doença, o medo da doença e tudo mais, né? Tudo que envolve essa doença. Então, eu acho que os avós, eles têm um papel hoje fundamental de serem os porta-vozes da esperança nesse mundo. E aí eu continuei minha conversa com as crianças, me perguntando a eles, e aí, me digam, o que é que vocês fazem com seus avós? Aí um me disse assim, eu conto meus segredos. Você imagina, que coisa linda. Eu conto os meus segredos. Eu vou para a praia, eu jogo xadrez com meu avô. Às vezes, eu escondo a pedra. E meu avô me pergunta, o que é que você fez aí? Cadê a pedrinha que estava aqui? Outro me disse, nós passeamos. Esse eu achei engraçadíssimo. Ele disse assim, nós passeamos sem pressa. Conversamos muito. Nós contamos mentira. Eu conto mentira para meu avô. E meu avô conta mentira. E aí eu perguntei, o que significa que seu avô e sua avó não têm pressa? Ele disse, meu avô e minha avó não têm horário de trabalho. Então, eles não precisam ter pressa. Os pais estão 8 horas no mercado de trabalho, né? 2 no trânsito. Quando chegam em casa, estão tão estressados que não tem mais condição de jogar xadrez, nem de contar mentira, né? Muito menos de passear lentamente. Aí teve uma outra coisa assim que eu fiquei muito comovida. Um menininho disse assim, às vezes eu me zango e fico triste. Quando eu me zango e fico triste, eu corro no colo do meu avô. Aí meu avô me abraça, meu avô me ampara e me diz, liga isso não, isso passa. Lindo, né? Ser esse espaço, ser esse colo, que é esse espaço de amparo mesmo, de socorro, né? Outro, diga. Me lembrando da minha avó, eu fiquei pensando no quanto minha mãe foi muito assim com a gente e minha avó foi muito assim também. Eu me lembrei agora de minha avó contando como eram as noites de luar em Itaparica, onde as pessoas iam para a beira da praia para dançar polca. Minha avó nasceu no começo do século XX, né? E aí, assim, isso é incrível como essa lembrança ficou dentro de mim como uma coisa imaginada por mim, obviamente, que nunca vai ser a mesma cena, mas é esse que é, ao mesmo tempo, essa poesia, essa delicadeza que só uma avó traz. Me desculpe, mas só uma avó traz. Como, por exemplo, ela colocava pedacinhos de fruta embaixo da xícara da gente. Fruta que era cara na época, pera. Né? Quando eu era criança, imagina, pera era caríssima. Ela dividia a pera que ela ganhava e botava. Então, assim, esse encontro com os avós na vida, para mim, foi fundamental.
Eu também, eu tive avós maravilhosas. Minha vovó Naná, que hoje eu me chamo Naí por causa dela. E como eu era muito ligada a ela, aí as pessoas diziam, vem Naí, Naizinha. Eu fiquei Naizinha. Agora que eu sou avó, eu sou vovó Naná. Eu tenho tanto orgulho de ser vovó Naná. E eu tive uma outra vozinha, a mãe de meu pai, que chamava vovó Iazinha. O nome dela era Amália. E ela sentava com o mundo da criança no colo, comigo, com a cabeça numa perna e as pernas para lá, e Lucinha, minha irmã, com a cabeça aqui e as pernas para lá. E começava a ler história, só que ela pulava os capítulos. Aí ela ia assim, para simplificar, ela ia pulando os capítulos e a gente ia dizendo, vovó, faltou isso. Aí ela, tá certo, aí voltava. Vovó, faltou aquilo. Aí ela voltava. Então, são coisas, eu acho que os avós, eu compreendo os tempos modernos, não estou aqui criticando mãe, nem coisa nenhuma, mas eu acho que os avós estão tendo um papel substituto em tarefas que qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? Então, eu vejo tantas avós, motoristas, cozinheiras, lavando roupa, levando menino na escola. Não vai nenhuma crítica. Se você gosta de fazer isso, faça. Mas não perca seu espaço de falar de amor, de falar de ética, de ser permissiva. Pode ser permissiva. Eu acho que o avô e a avó, eles, desde quando eles não prejudiquem, eles têm o direito de serem permissivos. E poderem ser o quê? Um espaço onde a criança, isso aqui que o menino me disse, ó, ando de cavalo, jogo peão, meu avô faz dobradura, a gente conta piada, a gente fica na janela botando apelido nas pessoas que passam na rua. Então você vê, quer dizer, são pequenas transgressões que as crianças adoram fazer e que não fazem mal a ninguém, né? Desde quando eles não agridam as pessoas. Outro me disse assim, eu adoro ouvir as histórias deles, sabe por quê? Porque eles falam de um mundo que não existe mais. Eles falam de coisas que desapareceram. Ou quando eu contei para ela que eu ia para a hora da criança de bonde. O que é bonde, minha avó? Aí eu expliquei o que era o bonde. Até, eu me lembro que na época até desenhei o bonde para ela. Ela ficou encantada com o bonde. Essas coisas que nós somos o elo entre o passado e o futuro. E preservam e mantêm coisas importantíssimas que precisam ser compreendidas, entendidas, percebidas pelas novas gerações, porque a gente aprende muito com o passado. Não se dá, às vezes, conta do quanto. Por isso que existe a história, né? Por isso que a história é uma disciplina tão importante na formação do ser humano. E com ela vem a sociologia, a antropologia, tudo agregado, para você compreender a movimentação humana, a evolução humana e, às vezes, a involução também. Né? Também. Poder não cometer os mesmos erros, né? Eu estou vendo aqui que entrou Lucinha Palmeira. Eu e Lucinha Palmeira somos amigas desde 4 anos de idade, entramos na escola juntos. Somos amicíssimas. E um dia a Lucinha me chamou e me pediu para eu contar a história na faculdade da terceira idade, da felicidade, né? Que é o grupo de terceira idade. E eu aí pensei, disse, olha, em vez de eu contar histórias, eu vou ouvir histórias. E aí comecei a provocar aquelas pessoas a contar as histórias das suas famílias, a contarem as histórias do seu tempo, a falarem das coisas que passaram. E você sabe que foi uma coisa rica, maravilhosa. Por quê? Porque nós todos temos uma história. A nossa família tem uma história. Os nossos avós, nossos tataravós
viveram no seu tempo, fizeram coisas boas, maravilhosas, e às vezes a gente omite isso, a história das famílias fica omitida. As crianças não sabem. Eu, por exemplo, minha avó me contava. Eu e minha avó conversávamos demais. Ela me contou, por exemplo, que os meus tataravós eram escoceses e que vieram da Escócia. Meu tataravô veio da Escócia para construir a estrada de ferro de Santa Amaro. E aqui ele pegou malária, a mulher também pegou malária, e eles morreram, e as duas crianças, a minha bisavó e a irmã, ficaram sem família, que foram criados por outras pessoas. Isso faz parte da minha história. E é tão bom saber disso, né? Meu avô italiano veio da Itália para tocar na orquestra do Teatro São João. Tocava no Teatro São João. Não é um orgulho você ter um avô que tocou no Teatro São João? E não precisam ser grandes coisas. Uma dessas crianças me disse assim, meu avô é sapateiro. Eu fico admirada de ver como ele bota um sapato velho para ficar novo. Ó. Pequenas coisas, fazem dobradura, dormem no xadrez, né? Ficam na janela brincando. E a vida, eu fico pensando muito, olha, essa pandemia me botou para pensar em tanta coisa, inclusive nessa questão, assim, de que nós temos pressa de resolver as coisas, de ganhar coisas, de realizar coisas. E nos esquecemos de que as pequenas coisas são as coisas que ficam na alma da gente. A alma da gente é feita de coisas pequenas. Né? Eu tive grandes momentos assim na minha vida, que eu agradeço a Deus o talento que Deus me deu e o fato de eu ter conseguido fazer algumas coisas. Mas a coisa que mais me encanta no meu trabalho é eu saber que lá no Canadá tem uma criancinha, filha de um brasileiro, que diz assim, bote aquela minha avó do Brasil para me contar a história. Eu fico super feliz de saber isso, que eu estou participando da vida dessa criança. E quanto que nós, avós, podemos fazer nessa questão de unir o passado ao futuro, não é? Trazer as experiências das nossas famílias, do nosso tempo e passar para eles. Eu vejo isso, Doris, como a preservação amorosa da espécie humana. Esse seu conceito é muito interessante. Eu queria que você falasse mais sobre ele. Porque quando a gente fala em preservação da espécie, o tempo todo a gente pensa em biologia e pensa, né, na reprodução da espécie humana, em como isso é um impulso instintivo, todas essas coisas que se falam nas aulas de biologia. Mas, na verdade, esse ponto que você falou é muito precioso. A preservação cultural, não só cultural, né? Emocional, da fantasia, de todo uma forma de se construir como pessoa a partir dos seus ancestrais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho genial. Das tradições, né? É o seguinte, nós vivemos numa sociedade muito descartável, né? As coisas são muito rápidas, muito descartáveis. Eu, há poucos dias, fui entrevistada numa rádio e o jornalista me perguntou assim, puxa, Naizinha, mas você gosta de coisas antigas, de coisas tradicionais, de coisas... Só faltou me dizer, de coisas velhas. E aí eu respondi para ele assim, olha, tenha medo de dizer para mim que meu conteúdo é um conteúdo velho, não. É uma velha, novíssima maneira de brincar. Por quê? Porque ela faz isso, Doris. Eu acho que a preservação da espécie não é só biológica, não é só cultural, ou não é só sociológica. Ela é também amorosa, afetiva. Ela garante
né? Essa preservação amorosa garante o quê? A autoestima da criança. Né? Faz com que a criança se sinta pertencente de um grupo que é importante. Alicerce de quem ela é. Ela começa a entender de que estruturas que ela veio, né? Quem são as referências dela, do próprio sangue, né? Da própria família, da própria genética, da própria história. Isso é extremamente importante. Por exemplo, meu avô Hermes, de Azeredo Veiga, com quem eu vivi até os 17 anos, ele era poeta e farmacêutico. E eu não tenho a menor dúvida de que se eu herdei de alguém o dom de escrever, foi de meu avô. Só que eu vim perceber há muito pouco tempo. Mas, assim, eu escrevo bem porque o gênio do meu avô está em mim. E porque houve dentro de casa todo um contexto que desenvolveu isso. Que escrever bem era motivo de muito orgulho. E ter cultura era motivo de muito orgulho. Que música, teatro, dança, tudo isso eram coisas divinas e preciosas, assim como o conhecimento e a educação. O caldo dentro de casa. E as coisas mais simples também, como, por exemplo, ninguém fazia uma bolinha de genipapo igual a minha avó. Entendeu? A coisa da cozinha, a coisa do lanche, da merenda, do doce, de manter a casa. Como eu estudo as tradições, e agora estou muito empolgada porque eu estou estudando as tradições judaicas, né? Vivas na cultura brasileira. Já estudei a indígena, a africana, a portuguesa, e agora estou na judaica. Aí a gente vê a importância, por exemplo, das mulheres que não tinham importância nenhuma. E ficavam no interior das famílias. E no interior, eu falo importância, quando eu digo importância, a importância é social, né? Dada pela sociedade. Mas elas eram o quê? Elas eram mantenedoras da vida, da cultura, da família. Eram elas que, de dentro da casa, mantinham as tradições e a maneira de ver as coisas vivas. Aí você vê, por exemplo, quanto que é importante passar a tradição na família. Hoje existe uma teoria que o Nordeste é judeu. A pessoa, que coisa interessante, que os costumes judaicos são fortíssimos na nossa cultura até hoje, passadas de pai para filho, passar de mãe para filho. Tanto que, inclusive, a cidadania judaica passa pela mãe, pela mulher. Né? Por exemplo, eu acho importantíssimo se falar do trabalho das mucamas, das mães de leite, das escravas que eram elas aleitavam as crianças, elas amparavam, brincavam, cuidavam e alimentavam as crianças. E as canções das amas de leite são lindas, porque elas dizem, elas falam do orgulho de que estão dando o melhor de si. É bonito isso, a gente não vê somente o lado negativo, por exemplo, de ser uma mucama, de ser uma escrava de leite. Essas escravas de leite criaram a sociedade, criaram as pessoas. A vida é muito complexa, né? Sempre foi muito complexa, e a gente sabe pouco de como as coisas aconteciam no passado, né? Assim, a gente recebe reflexos. E por isso é tão importante, eu acho, intensificar o estudo da história da Bahia, por exemplo, que foi onde esse país nasceu e onde ele foi grande durante muito tempo, né? E as suas raízes estão aqui. E os avós são isso, né? Os avós são a história viva da família. O que eu sei da história da família, eu sei através de minha avó e de minha mãe, que passou para o meu filho. E eu fico pensando que eu pequei em não falar isso mais para o meu filho, porque exatamente eu não tive esse tempo. Eu, às vezes, tinha que trabalhar 3 turnos por semana para sustentar minha casa. Mas eu acho que isso não é papel das mães.
Isso não é papel das mães. Esse é papel das avós. Falar do tempo, falar das tradições, ter tempo para contar história. Eu acho que a avó não pode se furtar de fazer isso. Porque as mães não têm não tem mais esse tempo. E isso também, quando a avó não faz, ninguém mais faz. Não é? Porque tem uma cultura que é uma cultura, como Jung diz, é uma cultura intracolo, né? De dentro da família, que é do colo. Essa só a família faz. E muito, muito particularmente as avós. Então, voltando, eu posso voltar aqui ao texto das crianças, né? Voltando ao texto das crianças, minha filha, eles me disseram uma coisa linda. Deixa eu ver o tempo, porque dizem que a live cai, né? Se a gente chega no tempo final, a live cai. Eles me disseram, em outras palavras, o seguinte: os avós são elos de uma corrente. Corrente de quê? Uma corrente de amor, uma corrente de carinho, uma corrente de convivência, que interligam o passado ao presente e que fazem parte dessa preservação da espécie, trazendo um conteúdo que não é um conteúdo acadêmico, que não é nada que se aprende na escola. Aí tem um menino que me disse assim: o que eu aprendo com meu avô, eu não aprendo mais em lugar nenhum. Aí eu disse: o que você aprende com seu avô? Ah, eu faço jardinagem com ele. E eu já conheço os temperos. Meu avô me mostrou os temperos. Quer dizer, uma cultura tão interessante, tão rica, né? Passar essa questão para as crianças. Mostrar para as crianças que a diferença. Eu perguntei e como é que você diferencia? Eu sei o que é cebolinha, eu sei o que é salsa, eu sei o que é coentro. Tudo isso eu aprendi com meu avô. Outra menina me disse assim: eu tenho uma coisa que eu quero aprender com minha avó, mas ela não quer deixar, porque ela tem medo de eu me queimar. Eu quero aprender a passar roupa. Ela quer aprender a passar roupa. A avó não deixa porque tem medo dela se queimar. Mas ela está querendo aprender a passar roupa. Então, são essas coisas do cotidiano mesmo, coisas bem simples da vida. Entendeu? Eu tive uma alegria muito grande a semana passada. Uma amiga minha me disse assim: Naizinha, meu avô tem 101, meu bisavô tem 101 anos. Aí foi na minha casa para conhecer minha filha, que tem 3 meses. Chegou, disse: eu vim porque essa pandemia não acaba nunca. E se eu morrer e não conhecer minha bisneta? E aí, quando ele chegou no quarto, eu tinha dado a ela os CDs do Cirandando e estava tocando Meu Limão, Meu Limoeiro. Aí ele começou a cantar Meu Limão, Meu Limoeiro. E disse que agora, todo dia, ele quer ir lá ensinar a netinha de 3 meses outras cantigas. Outra coisa, eu acho que aproximar essas duas idades, você cria para o velho, para o idoso, um momento de amorosidade, de encantamento maravilhoso. E para a criança, a descoberta, né? De tanta coisa que os avós trazem. Eu estou sentindo que isso está acontecendo. A internet, apesar de tudo das mídias sociais, falam das mídias sociais, e que a gente vê, né, que acontece, eu acho que ela está permitindo isso acontecer. Eu gostaria, inclusive, de ver aqui nos comentários dos avós, né, o que é que eles pensam disso, como é que eles pensam em assumir a avosidade, depois dessa reflexão tão simples que a gente está fazendo, mas tão própria da vida, né, de quem
já faz isso, eu já faço isso até... Já faz parte do meu cotidiano, né? E aí a gente vê que isso é uma coisa importante para ser exercida, né? E os avós, olha, Ieda Olivar, Ieda é uma grande professora, professora de teatro, uma pessoa da hora da criança, maravilhosa. Está dizendo aqui que os avós, eles têm um papel, não é? De manter a fantasia no espírito da criança. Estou vendo aqui que tanta gente colocando que... Ó, deixa eu botar você de novo. Eu quero pedir desculpa porque, embora digam que eu sou uma avó cibernética, a internet de vez em quando me dá umas rasteiras, não é? Mas, olha, eu tenho umas perguntas aqui interessantes. Vamos lá, pergunta, responda. Né? Tem uns comentários aqui bem interessantes, mas a maioria com relação à fantasia, ao amor e à passagem de valores de uma geração para outra geração. Né? Por exemplo, eu sugiro que você, vovó, que trabalha, que tem que levar neto na escola, vá brincando com ele. Aproveite o trânsito e brinque. A barata voou, voou, caiu na boca de Doris. Como é que você vai responder, Doris? Na minha, não. Entendeu? Aí você vai fazendo brincadeiras, você vai fazendo daquele momento que você está convivendo com ele, um momento alegre, um momento feliz de um engarrafamento. Sua internet caiu, mas eu fiz aqui. A barata voou, voou, caiu na boca de Doris. Tá de novo sem internet. Gente, agora, entrou. Gente, é tudo muito simples. Eu acho. E tudo isso que nós estamos comentando não tem nenhum mistério, não tem nenhuma teoria. É coisa simples da vida. Não é? Deixa eu ver o horário. Nós ainda temos horário. Eu gostaria de continuar respondendo algumas perguntas. Tem aqui uma pergunta que eu achei também interessante. Falar mais amplamente das coisas, não esconder também os fatos ruins. Que a família também passa por momentos difíceis. Né? Minha A família também. está bem difícil. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, no lugar onde tem uma conexão melhor. Enfim. Eu estou falando, brinquei com você, mas sua internet caiu. De a barata voou, voou, caiu na boca de Doris. Eu estou falando agora, sabe o que, Doris? Não esconder também das crianças as coisas ruins da vida, não. Sim, isso é falar da morte. Né? É importante falar da morte. Você viu que o menino disse aqui, os meus avós viraram estrelas, mas eu gosto deles mesmo assim. E quando eu perguntei, ele me disse, eu converso com o retrato deles, com a foto deles. Entendeu? As crianças tomaram conhecimento nesse momento de pandemia de tanta coisa que se passou. E da morte, né? E da morte também. A morte, a doença, o medo. O medo. O isolamento. O isolamento. Como alguém que trabalha com crianças, eu acho que, inclusive, não estar na escola prejudica muito mais pela questão da falta da habilidade social de convivência do que do conteúdo, porque o conteúdo, qualquer tempo, você repõe. Mas o que você perdeu de convivência, de troca, né? de partilha, da sociabilidade, né? É muito grande. E que os avós também perderam muito, os netos também perderam muito, por conta do isolamento, mas que, felizmente, nós agora
estamos recuperando isso, né? E Então, antes de terminar, eu acho que esse momento diga. de isolamento, de tudo que a gente está vivendo, quer queira, quer não, está ensinando à humanidade coisas que a humanidade precisava para Aprender. pensar, aprender, e a gente não vai sair dessa do mesmo jeito que entrou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Também concordo. Eu acho que, não sei, eu acho que as relações vão mudar muito, mas eu estou percebendo que as relações estão ficando mais profundas, entendeu? Quando elas, na verdade, existem, elas estão conseguindo se aproximar e se aprofundar. Porque quando não existem, olha, eu ouvi um amigo meu me disse, olha, Naizinha, os maus, os bons sairão melhores. Os maus a gente entrega a Deus. É uma verdade. Muita gente não vai ficar presa a isso. Agora, que na verdade a gente aprendeu a ressignificar os encontros, aprendeu. Sim. Aprendeu. A valorizar também E outra coisa. valorizar outras coisas. Vovó, usa o telefone. Conte história para seu neto no telefone. Vovó, entre no Zap, passe uma mensagem para ele. Ligue uma mensagem de vídeo, converse com ele. Eu gosto tanto quando eu ligo o vídeo e vejo meus netinhos e converso com eles. E eles me recebem assim, vovó! E a gente conversa. Não vamos deixar cair isso, não. E não vamos também substituir nosso papel de sermos o colo do mundo. Nós somos o colo do mundo, gente, para sermos pessoas que vivemos fazendo tarefas que, sem diminuir ninguém, mas qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? Então, o que eu desejo é isso, é que os avós ressignifiquem esse papel e que tenham consciência de que se nós não fizermos, ninguém vai fazer. É verdade. É verdade. E viva os avós, os vovôs Pois é. e vovós. Pois é, com certeza. Vamos ser um pouquinho mais permissivos. Vamos deixar as crianças, como eles mesmos dizem, mentirem, fazer coisas engraçadas. Lembrando do seguinte, que eles nos acham muito fofos. E por que que nós somos fofos? Porque nós sabemos tudo, porque nós já vivemos muito. Então, não ter medo de ficar velho, né? A velhice não é na minha opinião, não é nada negativo. Eu estou adorando, eu estou com 72 anos, nunca tive tão bem, né? Estou adorando ser vovó Naná. Vovó agora não só dos meus netos, mas de tanta gente, de tantas netos. E de tantas crianças que nem avós têm. É Né? verdade. Então, vovó, conta a história aí para um abrigo. Pega um zap de um abrigo, entra e conta a história. Conta a história para um hospital. Estou vendo aqui que tem o Viva e o Deixe Viver, o pessoal que conta história e que brinca nos hospitais. Não vamos deixar vazio no mundo esse lugar que é nosso. Viu? O lugar da descomplicação, o lugar da ternura, o lugar da espontaneidade, o lugar da pureza, o lugar da inocência. E vamos contribuir para que nossas crianças tenham acesso ao sonho, à fantasia. Não é? Porque eles só vão ser adultos felizes se eles souberem, se eles tiverem dentro deles, do coração deles, um mundo que os abasteça, que os faça felizes. É. E essas lembranças são maravilhosas. Esse mundo que a gente tira o lastro todo para viver a vida, né?
bons momentos, maus momentos, péssimos momentos, excelentes momentos. Tudo a gente busca nesse lastro, que é construído dessa maneira. E os avós... Sabendo que tudo passa, que nada é eterno, não é? Exato. Como eu trabalho com a cultura popular, não há bem que sempre dure e mal que nunca se acabe. Não é verdade? Verdade. Então, era isso que eu queria dizer aos avós. Sejam avós. Apertem muito seus netos, beijem muito seus netos, agradem muito seus netos. E eu, como tenho uma neta de 18 anos e dois pequenininhos, vivo a idade deles. Com a minha de 18 anos, a gente tem conversas ótimas. Ela já está num nível que eu posso provocar, ela me provoca, eu provoco ela, e a gente conversa sobre coisas muito importantes da vida, sem preconceito, sem medo. E com os pequenininhos, vamos ser esse colo que Jung diz é o único lugar capaz de se sentir medo sem ficar apavorado. Por quê? Porque o colo é o lugar da preservação da espécie. É o lugar onde o amor se concretiza, né? Sim. Quem é que não gosta de botar um netinho no colo? E quem é que não gosta de um colo? E quem não gosta de um colo? E nós, na nossa idade, eles também nos dão colo. Já. Quando a gente recebe um abraço de um neto, eu me lembro que no auge da pandemia, no auge, um dia meu genro me ligou. Minha sogra, abra o reiki e fique na janela. Eu fui para a janela, abri o reiki. Minha neta, ele passou de carro lá da frente na rua, saltou do carro e começou a gritar: Vovó, eu estou aqui, vovó! Vovó, eu vim ver! Eu estou aqui, vovó! Aquilo foi o maior colo que a pandemia me deu. Lindo, lindo. Ela é Né? adolescente, né? Adolescente. Adolescente, ela, o ano passado, 17 anos. Vovó, eu estou aqui! Eu vim ver! Eu vim ver! Foi o colo que ela me deu. Então, não é só a gente que dá, né? A gente também recebe. E é muito bom esse colo que também a gente recebe, porque ele nos rejuvenesce. Eu acho que eles são um bálsamo assim, para a vida da gente, eles ajudam a gente a viver melhor. Então, gente, amor, meu pai dizia, amor não se economiza. Então, vamos fazer isso, viu, vovós? Vamos amar muito, contar história, brincar, contar piada, contar bobagem. Ah, tem um aqui também engraçado. Disse assim, minha avó não reclama das coisas. Eu posso até tirar meleca. Eu achei ótimo. Porque eles acabam vivendo num mundo tão cheio de restrições que nós não podemos repetir esse modelo. Então, eu queria dizer aos avós que o que eu tenho para dizer para eles é isso. Isso não veio da minha cabeça. Isso tudo, Doris, veio dessa pesquisa que eu levei uma semana fazendo, desse contato com essas crianças que falaram de uma forma tão linda, né? Acho que vocês gostaram, né? De ouvir não o que Naizinha tem para dizer a respeito dos avós, mas o que as crianças, por meu intermédio, mandaram que eu dissesse a vocês. E, deixa eu ver, faltam 4 minutos ainda. Eu estou aqui de olho porque de roupa, né? E é importante também a gente ver que as coisas estão mudando, né? Perca o pessimismo, perca o medo. O medo é paralisante. O medo faz com que a gente não tenha coragem de fazer certas coisas. E vamos botar máscara, vamos fazer todos os protocolos, vamos usar álcool gel, vamos fazer tudo, mas não vamos deixar de abraçar nossos netinhos, não. Porque nós merecemos e eles precisam.
E também, eles merecem, nós precisamos. Sem dúvida nenhuma. Não é? É, sim. Eu gostei muito de falar sobre isso. Eu gostaria de convidar vocês para vocês entrarem nas minhas mídias sociais, né? Eu estou contando história no Spotify. Aí o link é Naizinha Vovó Naná, contando histórias para você dormir, né, Doris? No YouTube... Botar Vovó Naná, que você já recebe automaticamente, toda semana você recebe, você acessa todo o arquivo do podcast e escolhe qual episódio que quer, é muito fácil. E o podcast é absolutamente gratuito, viu? É bom dizer Totalmente. isso. Outra coisa, no YouTube também eu tenho Vovó Naná, né? Naizinha Vovó Naná, onde eu conto a história da brincadeira da Idade da Pedra até hoje em dia. E agora eu tenho um site, Cirandando Brasil, e agora eu estou botando um canal, botei um canal de cursos para professores, pais, avós. E estão lá, a minha pesquisa são 48 anos de estudo, 48 anos de pesquisa, na cultura da brincadeira brasileira, para ser usada na escola, para ser usado pela avó, quando os netos estão na casa dela, para ser usado para as crianças, para devolver a cultura da brincadeira brasileira, que é linda, porque nossa brincadeira foi feita da forma livre e prazerosa de brincar dos índios, com o pensamento organizado português, com a música do século XVI e a malimolência, a dança e a descontração do povo africano. Então, é isso que eu tenho para dar para vocês. Acessem e usem, porque eu só sou a intérprete disso. O grande autor é o povo brasileiro. Eu queria dar boa noite para todas as pessoas. Falta um minuto. Queria dar boa noite para todos vocês. Queria agradecer muito a você, viu, Doris? Tem sido muito importante essa nossa parceria. Sim. Agora somos amigas. Olha o que a pandemia me deu de presente. Vocês que são amigos de Naizinha sabem o quanto é preciosa a amizade dela. Olha o que eu ganhei com a pandemia, tá vendo? A recíproca é verdadeira. A pandemia também me deu você. Com essa nova visão que você tem do podcast, que eu sempre fui apaixonada por rádio, agora eu estou apaixonada pelo podcast. E estou militando com isso, né? Nas mídias sociais. E eu queria agradecer a todos o carinho, espero ter contribuído. Essa coisa da gente não ver o feedback deixa a gente um pouco na dúvida, mas eu não tenho dúvida de que o conteúdo é um conteúdo muito legal, que mexeu com o coração de vocês. Eu também. Boa noite e um grande beijo. Boa noite. Tchau, gente. Prazer.